Estou aqui no apartamento do Gregório Semin conhecendo os quadros dele. Fique com a gente e venha conhecer a arte fantástica do Gregório Semin, agora no ateliê. A pintura, para mim, é quase como eu desenho, né? Pelo menos num momento inicial. E assim, eu pinto e desenho de maneira autodidata, apesar de ter feito cursos muito rápidos, tido aulas até com, por exemplo, Alexandre Reis, que é artista aqui na cidade, né? Fiz poucas aulas, mas de uma maneira muito autodidata, muito explorando o próprio processo, né? Eu pinto já há uns 11 anos, 10 talvez, enfim. E comecei, por exemplo, pintando em fundo de capa de disco, que era o que eu tinha na mão, assim, comprava qualquer papelão, enfim, o que eu arrumasse, eu pintava, e era até com tinta a óleo na ocasião, que era de doação, a gente conseguiu, não lembro de onde. E passei um tempo experimentando a tinta a óleo, não me dei bem com ela, fui para acrílica, que seca rápido e tal, tem mais a ver com o meu processo, né? E aí, na verdade, teve um processo de descoberta do que eu podia fazer com aquilo ali, né? Então são personagens que nascem por si só, sem muito planejamento, isso num primeiro momento, e quase que de maneira automática. Por isso que eu comparo ao desenho, porque no meu desenho, quando eu vou desenhar um personagem, eu até imagino ele, mas eu começo pelos olhos e na verdade esses olhos é que vão acabar designando o que vem depois. Às vezes eu penso em desenhar uma criança e acabo desenhando um velho, isso por causa dos olhos, né? E a pintura começou com esse automatismo também. Depois eu comecei a explorar, através de influência já de arte de rua, de coisas do gênero, e do próprio design gráfico, que é a minha formação, a busca pela textura da rua, principalmente dos muros, onde muitos cartazes foram colados e arrancados e depois colados de novo, e aquela sobreposição de camadas, né? Isso me interessa em duas instâncias, isso vai refletir no meu trabalho atual também. A primeira instância mesmo estética, que me agrada muito e principalmente tinha muito a ver com a minha confusão da época, minhas angústias, né? Aquela poluição visual. E segundo lugar, eu acredito, e acreditava mais ainda na época, que conforme a gente pinta, a gente grava uma frequência energética ali, uma coisa emocional daquele momento, e que aquilo fica impresso para sempre. Então, na verdade, um quadro dos meus antigos era uma coleção desse monte de situações que eu passava e ia sobrepondo, às vezes ao longo de anos, né? Eu tenho até chega a ser talvez uma preocupação justamente do uso da caneta, né, que vem depois como um acabamento, como uma definição do que foi pintado. E isso passeia, na verdade, pela ilustração, né, pela área da ilustração, pela área dos quadrinhos, e seria uma bobagem minha negar essa influência, já que foi uma coisa que me alimentou durante minha juventude, né, lia muito quadrinho, acompanhava muito e garimpei muita coisa já ao longo da minha adolescência, principalmente. Hoje eu ainda consumo, mas muito menos, né? E já não é mais o quadrinho de super-herói, mas os quadrinhos de novelas gráficas, né? Uma coisa que me influenciou muito, apesar de na pintura, no que eu vejo hoje, é a fotografia, né? Principalmente fotografia de cinema, os closes, os recortes, né? A questão de visão panorâmica e depois um recorte mais aproximado. Nas telas mais antigas, até como essa mesmo, a gente tem pequenos quadrinhos que são essa ideia, essa brincadeira, né? De trazer outros recortes,
E aí, de modo geral, acho que a música me influenciou muito. E conhecendo o jazz, o afrobeat, alguma coisa do hip hop, mas eu confesso que não sou um grande ouvinte nem conhecedor do rap, nem do hip hop, mas ainda assim acho que é algo que me motivou por muito tempo. E é isso, os quadrinhos, pô, Tarantino, sei lá, as literaturas que eu tive ao longo da vida, que permearam muito por essas fantasias medievais, essas coisas, a ficção científica, né? São esses mundos fantásticos sempre me encantaram. Eu acho que, de certa maneira, impulsiona muito o meu próprio trabalho, né? Que, apesar de, como dito no texto da Silvia Ducanto sobre essa última exposição que eu fiz, ela ronda muito essa coisa do retrato, mas é um retratismo fantástico também, já que não estou retratando algo existente, né, mas algo do imaginário. Então é bem, eu acho que isso tem muito a ver com todos esses processos aí que eu passei. Para mim é uma coisa muito complexa. Eu não sei nem se eu tenho um entendimento de arte, ela como ela em si, né? O que eu posso dizer é o que ela faz comigo, né? E comigo ela me dá justamente esse tempo e esse espaço onde eu posso pesquisar, buscar e hoje questionar e procurar entender o que está aparecendo ali. Principalmente as coisas que se apresentam de maneira espontânea e sem planejamento, né? O que isso significa, por que isso veio à tona e o que isso ou esse personagem, se assim o for, é para mim, né? Então, a arte eu acho que é uma maneira de descoberta e uma maneira de questionar também, que antes eu fazia de um jeito e hoje eu faço de outro. O meu processo tem sido diferente esse ano, porque apesar de eu estar pintando há 10 anos, já ter feito outras exposições, esse ano foi o ano que eu falei, não, vou assumir esse meu lado, né? Então eu aluguei um ateliê coletivo em Porto Alegre, estou desde fevereiro lá com eles, e esse assumir um ateliê foi muito interessante o processo, a partir do momento que eu não pinto quando eu estou afim. Eu vou para lá e toda vez que eu vou para lá, alguma produção tem que sair, né? Afinal, eu estou me deslocando até Porto Alegre e tal. No passado, as minhas pinturas eram mais parecidas como essa da bailarina, aqui atrás, e elas tinham um objetivo de questionar de maneira agressiva. Eu não tinha o desejo de que o espectador olhasse para a tela e falasse, nossa, que bonito isso aqui. O meu desejo era que a pessoa olhasse e se incomodasse, tivesse esse impacto, sofresse comigo, né? Porque eram sofrências minhas, né? Era visceral, era espontâneo, não tinha nenhum planejamento nunca. E assim foi por muitos anos.
Então eu expunha e nunca rotulava, nunca dizia quem é que estava expondo, não botava meu nome em lugar nenhum, porque esse era meu laboratório, era olhar as pessoas observando aquilo e se esquivando daquilo, porque não era confortável para quase ninguém, né, observar aqueles quadros. Hoje eu passei a me perguntar o porquê disso, né, e também passei a mudar muita coisa dentro de mim, acalmar muitas dessas angústias e dessas aflições. Então eu creio que hoje eu cheguei num resultado onde eu não quero passar a reflexão através do choque, mas através da reflexão em si, do olhar e se questionar que profundidade é essa no olhar desse personagem, o que ele está me dizendo, quem é ele, né? Quem é ele para mim, quem é ele pro pintor, quem é ele de qualquer modo, né? E isso eu não vou dizer, isso é uma coisa que cada um vai tirar, né? E aí desse processo todo, desses 10 anos de experimentação, me surgiram 3 modos de trabalho. Um é esse do ir fazendo visceralmente até eu achar que aquilo deve parar e começar algo mais objetivo. E tem esse modo, por exemplo, que é muito novo para mim, que é sonhar, por exemplo, com uma tela pronta e perseguir ela na prática, né? Tá dirigindo e visualizar um personagem como desses que está aqui. E ver ele pronto, então tu compra a tela para ele, tu compra as tintas para ele, tu vai atrás dele, né? É um modo bem interessante também de trabalhar e diferente do que eu fazia, né? E tem um terceiro modo que é a mistura dos dois, que é não me apegar ao que eu faço a ponto de achar que aquilo é sagrado. Eu pintei, então não vou interferir. É até uma ponte que eu faço com a pichação. Eu não sou um cara que sirvo para pichar a rua, porque para mim me dói a consciência. Eu penso, alguém pagou por esse muro, alguém, sabe? Então, mas eu não tenho apego nenhum na hora de vandalizar a minha pintura. Então, às vezes eu faço uma coisa que outro pintor, se fizesse o mesmo, falaria, não, aqui eu não posso mexer, esse algo está pronto. E não, se eu achar que um ano depois eu tenho que mexer naquilo, eu mexo e vão vir novas camadas. Talvez eu atropele tudo e não sobre nada. Então, são esses, acho que, os 3 modos que eu produzo, basicamente, na pintura, né?